Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Primeira Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas de fato Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Amém, Jesus? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Pode se assentar, Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Meus irmãos, agora abrem Apocalipse 20. Pois aquilo que Paulo prega aqui, a temática disso está lá no texto que eu te dei referência agora. Apocalipse capítulo 20. Pastor Daniel, eu não vou ler, porque vai incumpridar mais ainda o nosso propósito aqui. Vou tentar ser objetivo, mas os versículos que são relevantes para o que eu vou explicar, você vai ler quando eu te pedir, por favor. O intuito dessa pregação hoje aqui realmente é fundamentar o propósito dessa época dentro do Apocalipse, que é reconhecida por milênio. Mas o meu objetivo com o que eu vou pregar aqui nessa noite não é entrar no mérito do que vai acontecer nesse tempo, por mais que eu vou dar aqui algumas explicações. O objetivo principal hoje aqui é exatamente entender biblicamente se, quando o crente for revestido da imortalidade e da incorruptibilidade, ou seja, transformado por completo, quando ele for se encontrar com Jesus no céu, se esse estado de direito chamado livre-arbítrio, ele vai ser comprometido e impedido no salvo. Então é baseado nisso que essa pregação vai ser feita hoje aqui. Como é a vida da igreja aqui agora, que é fato, baseada nessa lei de direito, e se realmente esse estado vai ser preservado, ou seja, se todos nós realmente vamos poder viver com Cristo em sã consciência, tá? Porque a Bíblia deixa claro, em evidência, o que é isso. E lá no final eu vou dizer o que Deus está querendo arrancar de nós aqui por intermédio dessa mensagem. Mas o milênio, aí no capítulo 20 de Apocalipse, é um acontecimento escatológico, ou seja, que está endereçado ao que o Evangelho nos pede. É uma mensagem de Cristo, não de João, não é uma alucinação de João, nem uma ideia de João, nem uma mensagem de João. O milênio, ele é um tempo específico que Deus determinou que vai acontecer no futuro, que condiz com aquilo que o Evangelho também nos ensina e nos prometeu. Entra muita coisa naquilo que o Evangelho nos pede agora, na vida daqueles que vão viver com Jesus esse tempo aqui. Mas esse acontecimento ocorre mediante a dois estágios no futuro que eu quero meditar com você. Lê o versículo 2 e 3 do capítulo 20 de Apocalipse em voz alta, porque agora a gente vai ler esse texto aí. Pode ler.
Amém. Então, o Apocalipse, ele está dividido em etapas. Você está acabando de ver uma. O milênio, ele não começa na experiência da igreja salva. Eu já vou explicar o que é o milênio relacionado a Cristo. Mas o milênio não se inicia enquanto isso não acontecer, o diabo sendo preso, para que Deus permita que aqueles que venham viver esse milênio com Cristo, Deus permite com que todos tenham extrema consciência, ou seja, não sejam tentados, influenciados, persuadidos, tenham liberdade completa, extrema consciência. Então o milênio não começa enquanto o diabo não é preso. Segundo ponto, Apocalipse 20, 19, né? Versículo 20 e 21, lê em voz alta para o pastor. Amém. Amém. Outro detalhe importantíssimo, que lá na frente eu vou te falar de umas tendências que tem no movimento evangélico aí que você vai se assustar. É uma questão de lógica. O versículo que você leu aí mostra o segundo estágio que precisa se cumprir para iniciar o milênio, que é a eliminação catastrófica de toda a ordem anticristã e rebelde na terra. Não vai sobrar ninguém. Seja na esfera política, na esfera social, na esfera religiosa, não vai sobrar ninguém que ficou na tribulação. Está aqui diante dos teus olhos. Lá na frente você vai entender por que eu estou dizendo isso. Que há pensamentos aí, que tornam o milênio uma outra coisa que não é o que a Bíblia está propondo. O que a Bíblia está propondo é que o milênio se inicie, ou seja, o governo de Cristo na terra se inicie, sem nenhum anticristão, sem nenhum rebelde. Então é um período de extrema consciência cristã, de consciência vivida no aspecto de igreja, povo de Deus, porque não existirá ímpio para dividir esta época nem esse tempo, porque até então todos vão ser eliminados na ordem que você está vendo lá fora se organizar. Não vai sobrar ninguém, tá? Para fazer distinção sobre esse tempo que realmente está se iniciando aqui diante dos nossos olhos, que é a profecia de Jesus. Agora lê para o pastor Apocalipse, versículo 20, verso 5 em voz alta. Amém. Já vou falar o que é isso aí. Então o que é o milênio? É uma etapa que Deus determinou, baseado no plano da salvação, do que o Evangelho ensina, para que o reino de Cristo seja introduzido na terra, visto por homens específicos, crentes. Novamente digo aos amados irmãos, Paulo lá em 1 Coríntios 15, que você leu do versículo 23 ao 28, você já leu. Paulo fala pela ordem, primeiro Jesus ressurge, depois os salvos, está lá, escrito lá, e depois que isso acontecer, ele desce na terra para estabelecer um reino materialmente visível, não tem nada de heresia nisso aqui, você pode falar com toda certeza, o milênio é o início do reino de Cristo, mas de uma forma não eterna, preparatória. Tudo que esse texto de Apocalipse 20 está pregando a você não é espiritual, é literal, é metafísico, tá? É óbvio que se um descrente, um incrédulo pega isso daqui, ele vai, meu Deus do céu, isso aqui é uma loucura, mas até então a ordem mundial também era.
Até então a globalização também era, a pátria única também era, o anticristo também era, e já não é mais. O líder mundial está sendo aclamado e sendo chamado pelas instituições mais poderosas dessa terra, e todo mundo sabe disso. Então nós estamos sendo encaminhados para este acontecimento e este aqui também. Só que este daqui só os crentes vão viver. Porque a lógica é que todos aqueles que não se salvaram, os que ficarem vivos vão ser exterminados, porque vão participar da rebeldia, vão participar da batalha final contra Cristo, que é na verdade um suicídio que eles vão praticar, né? É assim que nós entendemos. Então o texto que você leu de Apocalipse capítulo 20, versículo 5, mostra que o reino de Cristo aparece também em 3 estágios. Quando inicia o milênio, tem 3 pontos importantes que Apocalipse prega, e o primeiro disso você leu, é a ressurreição. Lê de novo. Amém? Então o advento do milênio condiz com aqueles que foram salvos. A primeira ressurreição é um mérito de bem-aventurança que trata o aspecto da igreja que o Senhor admitiu para si. Então aquilo que Apocalipse 20 está pregando introduz o reino de Cristo na experiência da igreja na terra. O propósito que Deus está querendo com isso eu vou te falar daqui a pouco. Está claro para você? Então agora lê o texto de 1 Coríntios capítulo 15, 23, só para você poder chocar as duas informações. Pode ler. Amém? Identificando em quem o reino de Cristo vai ser entronizado quando o milênio for instalado aqui nessa terra. Está claro para os irmãos? Primeiro ponto importantíssimo do milênio: quando ele começa, Jesus se depara com a igreja na terra, sejam aqueles que morreram, sejam aqueles também que subiram vivos, independentemente de um ou de outro, todos vão ser colocados diante dele para o propósito que vem a seguir. Mas a primícia é a ressurreição, e a ressurreição é a marca do que vai acontecer no milênio, daqueles que vão participar, daqueles que podem estar lá. Enfim, texto agora de Apocalipse 12, versículo 5, leia em voz alta. Pode ler. 12, 5. Amém. Então quando o Senhor ele vier do alto para arrebatar a sua igreja, levar a sua igreja para o céu, e se passarem 7 anos de tribulação, e ele retornar para batalhar contra os homens aqui e vencê-los, dá-se início uma época onde o reino de Cristo, o seu governo vai ser introduzido na terra literalmente, e com um cetro de ferro ele regerá. O que a profecia está querendo dizer é que este reino vai ser governado pelas leis que o Evangelho defende. Coisas que os homens não toleraram ouvir aqui, o milênio obrigatoriamente vai ouvir, vai se especializar, vai se deleitar, vai se aprofundar, porque haverá um reino cuja sua constituição é o Evangelho. Quando a Bíblia diz que ele regerá com cetro de ferro, quer dizer que ninguém que estará nessa experiência vai poder ter objeções. Quem vai mandar é ele. Então, ou seja, é o reino do meu sonho, porque ninguém está me obedecendo aqui. Então ele vai vir aqui para colocar essa casa em ordem e dar exatamente uma noção do que vai ser o céu antes do Daniel de você entrar. Uma experiência nada do que seria conviver com ele. Você tem essa noção? Nem você e nem eu.
Então eu chego pela conclusão seguinte, que ir para o céu é fácil. O duro vai se aguentar isso aqui. Passar por esse estágio, pela ordem. Eu estou seguindo ela. Não conclua antes de eu terminar essa pregação. Mas ele pode estar passando pela tua cabeça agora aí. Mas para que tanto isso, pastor? Porque Deus entende que o céu não é tão de graça como o povo está falando por aí. E Jesus não é esse hambúrguer quentinho que todo mundo come, que delícia. Não é esse fast food que todo mundo está tratando aí. Então, gente, como nós, que se salvou de última hora, no Big Bang, no pau, pum e tal, e Senhor, eu me arrependo, e Deus honra a fé. Quantos já viram ser pessoas aqui no leito aceitar Jesus e poder ser salvo pela constituição da fé, sem nenhuma experiência de saber quem é Ele? Então o céu entende que gente que morreu como ladrão da cruz vai poder se juntar ali, se arrebanhar ali, para poder exatamente saber, ter uma noção o que é ter uma vida com Cristo, numa experiência absoluta, plena, sem interferências, nem o diabo podendo nos azucrinar. Sabe aquela coisa de acordar com Ele, viver o dia com Ele, ver o anoitecer com Ele, o sol se pôr com Ele? Isso é um sonho para mim, é meu sonho de consumo. Eu não sei o seu, mas é o meu. Então pode ser que você diz, pastor, mas isso aí é muito extremo. Não, não é. Se você entender o Evangelho, não é. Porque ali no Evangelho nós temos o quê? O coração de Deus movido para a ação de salvar e honrar quem crê, sem levar em conta quanto tempo essa pessoa tem de experiência de fé. Então o Apocalipse serve exatamente para quê? Para te dar a mim e dar a você a visão de como as coisas vão se encerrar, como elas vão ser organizadas, como elas vão ser administradas antes que Deus diga, agora é eterno, agora não tem mais o que fazer. Então esse ministério, que nós lemos a palavra de Deus, entendemos que o milênio é uma peneira. Há pastores que não concordam com isso, mas a Bíblia está pregando aqui para mim, está diante de mim, e pela ordem, como disse Paulo, nós somos obrigados a reconhecer que não vamos entrar no reino de Cristo direto, como muitos estão pensando. Vamos ter que passar lá, aonde se dá noção do que é ser governado por Ele, tá bom? Um trono literal, um governo que é movido do Evangelho. E aí nós vamos saber se nós somos crente mesmo. Mas enfim, texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 25, 26, 27 e 28, leia de novo. Pode ler. Irmãos, lê alto, filho. Lê alto, porque senão vão pensar que você está morto. Texto de 1 Coríntios 15, 24 ao 28, lê em voz alta. Amém. Tá ótimo, tá muito bom. Deixa o povo lá pela internet agora ler o resto. O que Paulo está dizendo aí?
Primeira, a ordem feita da ressurreição. Segundo, o reino de Cristo se estabelece literalmente na terra. Terceiro, o intuito do reino é eliminar tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é morte, para estabelecer, ou então, dar a Deus um reino perfeito. Está claro para você aí? Amém ou não? Amém. Então, quando se encerrar os 1000 anos, a estimativa de Cristo com a experiência é realmente chegar na seguinte conclusão: quem aceita Ele, quem não aceita Ele. Tá? Então vou recapitular, para mim chegar no meu objetivo nessa pregação com você. Primeiro, Deus limpa a terra, tira todo o lixo daqui, que serviu o anticristo, que buscou a nova era, que cumpriu a nova ordem da besta. Limpa, extermina, livra a terra e põe todos os crentes dentro dela para estabelecer o reino dele nessa condição de extrema consciência, ou seja, todo mundo percebendo o que está acontecendo, sabendo do que está acontecendo, e tendo liberdade também de se decidir se quer ou não, se aceita ou não. Até aqui eu acho muito justo, muito. Um pai que dá um filho para salvar quem não presta, vai deixar barato para esses caras? Eu concordo, Senhor, porque eu sou safado mesmo, então bota na peneira que eu aceito. E o que tiver que ser, vai ser, e ponto final. Amém? 1000 anos se passam debaixo da experiência, acordando e dormindo com Ele. Eu não sei se a matemática é baseada num calendário normal como o nosso. Nós não temos essa informação, então eu não vou entrar nesse mérito. Sei lá quanto tempo seja esses 1000 anos. Na visão escatológica, é muito tempo, que dá suficiente para você chegar numa conclusão: se Jesus é bom ou não, se valeu a pena você mesmo estar lá. Será isso mesmo que você queria? Ou se você não queria ser morto antes, né? Bastante tempo para você chegar numa conclusão: quem é Ele? Como é seu governo? Como é seu reino? E o que seria uma vida eterna com Ele? O que seria morar no céu com Ele? Sabe aqueles que entraram dentro da igreja e plá e pum foram salvos, né? De última hora, com a sola sendo queimada pelo fogo, salvos pelo fogo, como disse Paulo, não é? E chegaram lá achando que ia ser manha. Mas não, filhão, vamos botar você com Jesus lá na terra, o pai pensando com meu filho, e você vai ter experiência do que é ser governado por Ele. Não vai ter PT, não vai ter PSDB, não vai ter Assembleia de Deus, não vai ter Universal. Você que reclamou das igrejas, mandou pau em pastor, falou que a tua vida está uma droga porque o teu pastor não te ensinou, fica tranquilo, filho, que agora Deus vai te dar um pastor que você não vai ter problema de corrupção nenhuma com ele. Ele vai ser perfeito no que diz respeito como Deus governa. Uma experiência que nós não podemos nem dizer porque não temos nem dimensão. Nós estamos respeitando o que a Bíblia está falando aí. E o fim desse milênio, o objetivo é separar o que tem a marca do pecado. Eu quero entender isso, porque se trata de um povo que foi arrebatado, que morreu salvo. Se trata da igreja que foi revestida de Cristo, porque ressurreição é isso, subir é isso. Tragada foi a morte pela vitória. Aonde está morte o teu aguilhão? Já é uma vitória, já é uma conquista para nós. Só que Deus está provando alguma coisa aí, nesse milênio, que a imortalidade, a incorruptibilidade não altera, que é o livre-arbítrio. Que eu já vou entrar com você aqui no mérito disso, a força que isso tem na nossa vida, agora inclusive. E daí vem o outro propósito: o diabo é solto, né? Aí você vai ler para o pastor Apocalipse, versículo 7 e versículo 8 do capítulo 20. Mas espera lá, não lê ainda. Deixa eu falar de duas tendências aqui. A primeira dela, o dispensacialismo, que ensina que o milênio é uma era teocrática, onde Israel vai ser restaurado por completo quando isso acontecer. Heresia.
Segundo ponto também de outra tendência que tem marcado na história da igreja, de coisas que o povo ouviu, que pastor ensinou. O pós-milenismo, que sustenta que o milênio é um tempo missionário da igreja, onde eles vão pregar para quem é ímpio. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Teve pastor dessa igreja que saiu, que defendia isso, por isso que está longe daqui. Porque era do conceito de que a salvação não pode ser contestada por Deus. Como não pode? Ele é Deus? Está com medo do quê? Hein? Ei, cuecão! Está com medo do quê? Eu falo para ele, está com medo do quê? Se você é salvo e ponto final. Deus pode soltar o diabo aí no teu meio aí, nada que ele tem para te oferecer vai te atrair. Está com medo do quê? Não, porque a salvação é perfeita, mas Deus pode contestar em qualquer instância que Ele quiser. Sabe, irmãos, Bíblia existe para ler, para entender esse Deus que a gente professa, que nós estamos lidando com Ele aqui, e que muitas vezes você pensa, raciocina, na ideia de um Deus que manipula, que governa, que usurpa, que incorpora o direito das pessoas, e eu vejo o contrário disso. Um Deus que promoveu salvação, mas deixa a critério de que você decida o que você quer. O pecado entrou assim, a salvação vai entrar assim também. Nós não enxergamos aqui uma pessoa salva em Cristo Jesus sendo obrigada a fazer coisas que ela não quer fazer, porque se ela está obrigada a fazer, perdeu o mérito da fé, e já não é mais fé, é religião. A fé não é penitência, a fé é estado voluntário. Então reconheça, porque Deus é assim. Mas enfim, há conceito de que existem, né, ideias por aí, de que a igreja vai viver esse ponto do Apocalipse. E tomem cuidado com as traduções da Bíblia. Tomem cuidado com as traduções da tua Bíblia, tá? De que vai ser um tempo missionário da igreja para evangelizar quem não é salvo. A pergunta para quem pensa isso é: se nós vamos evangelizar mesmo, eu digo aos salvos, nós vamos evangelizar mesmo no milênio, quem que são esses ímpios se todos eles ficaram para trás? Pela ordem: primeiro a ressurreição, depois o reino, depois o final. Não esqueçam disso, senão a cabeça de vocês vão bagunçar. Quem quiser, escuta essa pregação 1000 vezes. E se tiver dúvida, volta lá e revisa de novo. Tá? E chegamos aqui num ponto importantíssimo. Deus procurando exatamente o quê? Provar a fé de todos nós. E os limites disso. Mesmo já gozando da imortalidade e da incorruptibilidade. Num estado imortal e sem corrupção. Mas nesse ponto interessante que é em extrema consciência, sabendo de tudo que está acontecendo, não vegetando, vivendo de verdade, sabe? E lá no versículo 7, versículo 8, lê agora: o diabo é solto da prisão para enganar as nações. Lê. Amém. Agora lê o versículo 8. É aceito, né? O diabo sai da prisão para enganar as nações, e é aceito por gente que nós já sabemos quem são, na condição de príncipe e líder nato de suas vidas. Gog e Magog é uma alusão de nomes que representam um conjunto de nações perversas. Ele sai da prisão com Deus no propósito de provar se aquilo que eles viveram com Cristo foi bom ou ruim. O diabo sai para tentar, e acontece isso. Ele é aceito como líder nato por alguém lá. Lê, versículo 8.
Amém. Então o safado do capeta, do Satanás, do diabo, pega, sai da cadeia porque Deus permite, e vai lá agora saber quem está insatisfeito com o governo do meu filho. Vai lá agora. E ele é aceito na condição de líder por um número que não dá para contar, inumerável. E ambos se reúnem para uma batalha contra Cristo, uma segunda rebelião, mas agora feita de uma ordem diferente, de pessoas que, em consciência, chegam na conclusão de que Jesus não é tão importante assim para elas, mesmo elas tendo vivido tudo que viveram. Talvez você fale assim, mas pastor, não é possível que uma pessoa volte atrás, depois de ser arrebatada, de subir ao céu, conhecer o Jesus verídico, abraçar Ele. É simples. Por que Israel não foi fiel, tendo vivido tudo o que viveram também no Antigo Testamento? Eu, meu filho, se eu visse o mar se abrir diante de mim, passasse no meio dele, eu já estava de joelho diante de Deus, não querendo voltar mais para o Egito. Agora os caras veem tudo acontecer, experimenta de tudo que nós não experimentamos. Chega no deserto e faz o quê? Se rebela contra ele. A conclusão que eu tenho, que sinais não convertem ninguém. Aqui, que até conhecer Jesus em pessoa, talvez não seja suficiente. Por quê? Porque o que está em jogo é o governo, é o poder. Você entendeu? Por que Deus tem que pôr à prova mesmo até aqueles que não passaram ainda pela porta? Que estão quase com o pé no reino, porque eles professam o Senhor, falam dele, estão vendo ele, mas não estão certos se querem realmente. Então é isso que a carta das coisas futuras de Cristo nos avisa. A igreja é vista pelo Evangelho como um estágio preparatório, sim, e o arrebatamento e a ressurreição também. Sabe, é uma trajetória que sai daqui para chegar lá, e que no meio do caminho Deus entendeu para fazer uma reunião antes de concluir a coisa eterna. Mérito para o Senhor. Agora os caras que têm medo de ser contestado, de não passar no provão, entendeu? Eles ficam tremendo, assim, fica balançando as perninhas, fica preocupadinho, porque eu já passei por tudo isso na minha vida, agora eu vou ter que passar por mais isso. Então, perverte o conceito, como fizeram essas tendências aí, o dispensacialismo que entende. Você entendeu que é a restauração de Israel? Ou então outro âmbito que é o missionário. Nós vamos pregar, vamos entrar no trono com Jesus para governar e julgar. Você pensa que você é o quê, rapaz? Para sentar no trono? O único trono que você vai sentar é o da tua casa lá. Fica tranquilo que naquele trono você não senta não, filho. Entendeu? Que trono, filho? Os caras viajam, é pedra na coroa. Entendeu? É lâmpada na coroa. A coroa já virou, sabe Deus o quê? Parece um carro alegórico de carnaval, de tanta pedra, de tanta luz, de tanta coroa que já botaram, de tanta coisa na coroa dele que já botaram. Os irmãos já viram igreja baseada nisso? Tua coroa é grande, hein, pastor? Entendeu? Por enquanto eu não tenho coroa, minha mulher está nova ainda. Entendeu? Não tenho coroa, lá para frente eu vou ter uma coroa ainda, não é não? Amém? É a única coroa que eu vou ter diante do Senhor, filho. Porque essa coroa que todo mundo quer viajar para ter, só vai ter quem passar pelo teste de ser governado por Ele aqui e sentir de maneira ampla o que vai ser o reino dele. Então, para que serve essa carta no Apocalipse? Não é para narrar como as coisas vão se suceder nesse tempo. Para mim, o objetivo principal disso tudo é aquilo que muita gente não consegue entender. O que é uma vida com Cristo, de verdade, verdadeira. É uma vida livre. Não se trata de cárcere,
é uma vida livre. O primeiro ponto da constituição da liberdade que o Evangelho defende em Cristo é que todos aqui, nessa igreja agora que estão indo para a salvação, que vão viver com Cristo, que todos aqui escolham sem constrangimento. Deus entende que a fé não pode ter constrangimento. A fé tem que ser um ato voluntário, prazeroso, feito do amor, da sinceridade, da alegria, da vontade de alguém que quer servir a Jesus pelo que Ele é. E é isso que vai estar lá na experiência eterna. Deus procura entender o que está dentro de nós. Deus procura fazer a leitura daquilo que está misturado com a fé aí, se é bom ou se não é. Porque hoje na igreja, na experiência ainda humana com o Evangelho, há pessoas que vão para o batismo, que vão para um ato de confissão, empurrados por algum interesse, empurrados por algum fator que eu como pastor não sei dizer o que é. Envolve muita coisa, engloba muito interesse ali. O que eu faço? Filho, batismo é esse, você quer se batizar em Cristo? Quero, mas eu não sei julgar o que está dentro dessa pessoa, mas Deus vai contestar se o que ela tem lá dentro dela é verdadeiro ou não. Então o segredo da igreja hoje não é ser arrebatado só. O desafio maior é ser governado por Ele. Sabe, irmão? O nosso desafio não é ser arrebatado por Jesus quando Ele voltar. Não é estar preparado para ser chamado, que também é uma condição. O desafio maior é quando nós fomos arrebatados, sermos colocados de volta aqui aonde a gente sofreu, aonde a gente errou, para ter uma experiência maravilhosa do que realmente é viver com Ele, sem compromissos. Uma experiência de extrema consciência, aonde todos não se sintam constrangidos, estejam aqui porque amam. Olha, você vai para o inferno se aceitar Jesus. Fala a palavra inferno, ele quer aceitar Jesus, é lógico. Está lá, entubado. Está com um tubo parecendo um alienígena. Com tubo aqui, tubo aqui, tubo aqui, tubo em tudo quanto é lugar. Chega o pastor com a Bíblia lá, aberta, filho, Jesus pode te dar salvação, quem que não quer? Filho, se você se arrepender do pecado, Ele pode te salvar a tal mesmo. É a mesma coisa do bandido da direita, ele fez a coisa certa, mas foi fácil. Tendo em vista do que eu estou pregando hoje aqui, agora o que Deus vai permitir para ele? Agora você vem e conhece Jesus, porque você não teve tempo para isso. Então nós temos, pela pregação do Evangelho, nessa carta apocalíptica, a ideia de que o revestimento definitivo do crente que Deus quer no arrebatamento da igreja não vai alterar a liberdade de escolha. O primeiro ponto aqui, não vai alterar os teus sentimentos. Deus vai permitir com que você esboce, transpareça de maneira natural aquilo que você está entendendo do seu governo. Se você está feliz, se você está insatisfeito, se você está gostando, se você não está gostando, porque lá no final o diabo vai ser solto para promover um motim. E a conclusão vai ser essa: se você vai para lá ou se você não vai. Um exemplo disso, de liberdade. Cristo promove a liberdade, Ele não altera o estado da liberdade, mesmo que Ele seja Salvador, Ele quer que todos vivam com Ele porque querem viver, enfim. Qual foi a primeira lição que a Bíblia nos dá? Quem foi o primeiro a pecar? Quem foi o primeiro a pecar? O diabo. Eu vi Satanás cair do céu como um raio, disse meu Senhor. O que aconteceu com os anjos? O que aconteceu com o diabo? Reflete o mesmo parecer, a mesma situação. Abra Lucas 20, verso 35 ao verso 36 e leia em voz alta para mim, por favor. Pode ler.
Lucas 20, 35 ao 36. Amém. O que o Senhor está te adiantando aí? Que como os anjos vivem lá, nós, salvos, viveremos também. Entrando no mérito, o que os anjos representam baseado nisso que eu estou pregando aqui? A mesma situação, todos eles vivem na presença de Deus com liberdade, de decisão, de escolha, cumprem a lei do livre-arbítrio, porque o diabo e terça parte dos anjos prova, eles caíram de lá baseados exatamente no quê? Numa escolha que eles fizeram. Se os anjos podem pecar, nós também na eternidade podemos também. Se nós vamos viver como eles, meu Senhor está falando aí, então eu entendo que ninguém vai viver lá no céu desligado. Não vai viver como Android, com Deus pegando, né, e controlando ele. Todos nós não vamos ser humanos, mas vamos ser pessoas dotadas de uma inteligência, de uma consciência, de um estado de liberdade. Porque Deus quer chegar nessa conclusão, e o milênio é isso. Se tudo aquilo que você está vivendo com Cristo é prazeroso para você, é importante para a tua vida, e se o diabo for solto aí no meio, para influenciar, como ele fez com os anjos, fazendo terça parte deles caírem com ele, ele vai ter poder sobre você. E vai prevalecer o quê? A imortalidade? A incorruptibilidade? Não, a consciência. Sabe? O peso da história desse Salvador na tua vida, de que não vale a pena traí-lo, de que não vale a pena deixá-lo, de que não vale a pena se rebelar contra ele. Então, para mim, quem se salva é quem ama. É uma fé que opera pelo amor e ponto final. Que você pode receber bênçãos com Deus, você pode receber graças com Deus aqui e até de ser arrebatado, mas se essa fé não estiver misturada com amor, a tendência é você não gostar do que você vai ver. Porque tem muita gente aqui que não aceita ser comandado pelo Evangelho aqui. Nós temos problemas com insubordinação e rebeldia aqui. Eu tenho 23 anos de pastor e falo a você, ser pastor enche o saco. É difícil. A gente faz por amor, porque não dá para aguentar mesmo. A gente carrega a cruz por ele, porque se fosse para homem, nós não estamos fazendo o que a gente faz aqui no cenáculo. E eu sou pastor presidente aqui para te falar. Todo mundo que trabalha comigo pensa igual. Não dá para trabalhar com mérito. Não tem honra no que a gente faz aqui. É trabalho feito com amor. Porque nem para ganhar dinheiro dá, pregando o que a gente prega. Nem para ficar rico. Tanto que eu estou pregando. Você daria algum dízimo aqui hoje? Ia meter a mão no bolso e falar, vou dar 1 milhão para esse cara aí. Eu não estou pregando prosperidade para você. Estou te pregando algo que talvez faça você desistir de Jesus hoje, ao invés de aceitá-lo. Nossa, essa parada é essa, então eu não vou ser gospel, nem gospel mais a você. Mas se você amá-lo, você vai falar, que glorioso. Vai ser poder viver com ele, de dia e de noite, ter essa experiência. Para mim é prazeroso saber que a minha salvação vai ser contestada, que a minha consciência vai ser provada, e que eu vou ter a liberdade exatamente para quando eu ver o diabo passear, se eu subir, né? Passear no meio da multidão e falar para mim, vamos para Sodoma e Gomorra de novo? Vamos? Nós vamos reunir mais uma batalha, porque eu tenho certeza que nós vamos vencer ele agora. Sabe? Essa coisa de Jaspion. Vamos que nós vamos vencer ele, você vai ver. Dessa vez ele cai, ele não vai aguentar, porque agora é a igreja lutando contra ele. O diabo, ele é bom na lábia. O capeta, vamos falar o que é verdade, ele é político para valer.
como Adão, filho, come a fruta, porque a hora que você comer, a hora que você botar para dentro, você vai ser Deus. O problema dele é o medo, porque ele tem medo de você poder ter os atributos que ele tem. Come da fruta. E o burro lá foi nhaque, a mulher também foi nhaque, para provar do que realmente é feita a consciência. Ela comanda tudo, ela define o aspecto daquilo que é mais interessante para você naquele momento, seja porque Deus te pede ou porque o diabo também te oferta. Não sirva constrangido, sirva porque você ama. O siga porque ele é importante para você. Comece a construir essa pérola chamada evangelho na tua vida. Construa esse crente, porque ele vai ser provado, irmão. E Deus não vai aceitar moçada no reino do céu, não, irmão. Deus não vai aceitar qualquer coisa lá dentro. Ele vai querer realmente um reino perfeito. E pior, né? Que para mim haja ao meu favor. Ninguém vai dizer que caiu na lábia do diabo ali no milênio porque o pecado estava lá. Porque o pecado está no seu, eu sou maldito, eu sou miserável, eu sou fraco. Sou um coitado, minha vida, minha história. Não vai ter essa desculpa. Você recebeu tudo novo. Você está 0 quilômetro. Você está com os pneus novinhos, com a bateria nova, com a cabeça nova. Você conhece Jesus agora. O que está contra você? Você já está sentindo o cheiro do céu. Você está quase lá na porta. Você está vendo o reino perto de você. O que fica? É a insatisfação dele comandar e mandar em toda instância. Gente que vai cair porque vai perder o poder. Pessoas que estavam aqui, irmãos, exatamente nessa fé de peso e medida, servindo a Cristo no que é bom, servindo a Jesus naquilo que é favorável. Você entende? Me Deus honra até assim. Eu não estou falando. Só que aqui o caráter é outro. É uma prova profunda daquilo que você sente, daquilo que você assume, porque a condição de anjo é isso, de que nada está determinado até na eternidade, tudo pode ser alterado, tendo em vista que você ainda tem um livre-arbítrio. Os anjos foram feitos para Deus, mas eles pecaram, então nada está determinado, pode ser reescrito de novo. Deus vai permitir? Não sei, filho, daí eu vou ter que inventar outra Bíblia. Mas se o livre-arbítrio vai existir, e a natureza do salvo não vai alterar, então Deus, Ele tem poder sobre o futuro, sempre, mas sempre vai deixar também a critério de que o que você escolheu, decida. E o diabo provou para nós que lá no céu funciona. Agora, se eu e você vamos escolher o lado errado, daí sim é uma questão que depende de você dizer. Aqui reside o bem-aventurado, que o diabo não leva ele por proposta nenhuma. E a liberdade e a consciência que ele comanda, que ele governa na plenitude de Cristo, ele não vende para Satanás. Jesus é a coisa mais importante da vida dele, ponto final. A experiência da consciência da liberdade começa lá na igreja primitiva, na era primitiva, que os caras botavam os crentes lá na redoma com leões que iam devorar, na seguinte condição: nega Jesus que nós vamos te soltar. E eles preferiam ser devorados pelos leões do que negar o seu Senhor. Então ele não precisa da incorruptibilidade, ele não precisa da imortalidade para ser mais forte. A graça de Deus que está nele e o amor que ele sente por Jesus é a maior arma que ele vai levar para o céu. É a maior arma que ele vai levar para o céu.
E já surgiram perguntas para mim, baseadas nisso. Pastor Daniel, quando a gente subir lá, né, aqui no seminário, sempre surgem umas perguntas desse tipo aí. O homem vai viver como? Daí, pastor, eu prego isso aqui no estado de escolha, responsabilidade e consciência, que é o livre-arbítrio. Dotado da liberdade de escolha, dotado da liberdade de assumir a responsabilidade sem constrangimento, dotado da consciência, por exemplo, de recordar de onde ele veio, do que Jesus fez, do que Jesus foi, do que ele precisou passar, e as bênçãos que ele está vivendo agora, na eternidade com Cristo. Eu estou falando lá no futuro. Agora ele está no céu, na presença de Jesus, e tudo isso para ele é glorioso. Qual razão existe para a igreja viver com Cristo sem identificar até as pessoas que ela está dividindo naquele lugar? Conhecer a história de cada uma delas, que eu acho que é uma das coisas mais lindas que Deus poderia permitir que a gente faça lá. Porque, querendo ou não, cada um aqui foi resgatado de forma diferente. O pastor, por exemplo, eu sou filho de pastor e missionária desde o berço, ou seja, eu sou o pior. A minha história é horripilante, é medonha, vergonhosa. Eu não nasci uma vez, eu nasci 2 vezes. Para mim poder ser resgatado, foi um milagre. Mas de repente eu encontro e deparo com outra pessoa lá que tem alguma coisa diferente para contar do que eu vivi. Ou, por exemplo, pastor, mas não tem problema se o senhor reconhecer a tua mulher, por exemplo, não vai ter vontades de coabitar? Não, fica tranquilo que lá todos vão viver sem sexo, vão viver como anjos, sem necessidades materiais, sexuais ou corruptas, mas obrigatoriamente todos sem se sentir constrangido em obedecer a Ele, que eu acredito que é o inimigo maior que Deus quer derrubar no milênio, sabe? A rebeldia. Ele procura exterminar todos os inimigos, mas tem um que é pior, é a insubordinação, a insujeição, aquilo que mais a gente luta aqui dentro dessa igreja. Você pode perceber, não consiste em pecados capitais, consiste em uma experiência espiritual, não aceitar que Ele seja Senhor e governe sobre todos com cetro de ferro, perca de poder. Sabe, irmãos, isso aponta para uma coisa muito importante hoje aqui, de que nós já estamos escaldados nisso, de ver o Senhor apelando aqui a esta igreja e quem entra aqui dentro, a obediência que não conseguiu oferecer. Uma fé sem constrangimento. Uma fé que opere pelo amor, pela devoção, pelo coração, por essa liberdade de não impor religiosidade, de não impor formalidade, de não impor ritos, mas de viver uma vida com Cristo honesta, verdadeira, limpa, com propósitos consistentes, para glorificar o nome dEle. O mundo é difícil, mas pode ficar um pouco melhor, nesse espaço que a gente vive. Há possibilidades de que isso aconteça. Se o Senhor governe, se o Senhor puder governar a igreja dEle como Ele merece, sabe? Outra lição que eu posso dizer para o irmão, o pensamento de que o diabo, o que, rapaz? É a liberdade. Não é o diabo o problema, é a liberdade. Quando ela não tem responsabilidade, quando ela não tem consciência, quando ela não é feita de um amor profundo por Cristo, o problema é isso, são as coisas do coração. O diabo é o oportunista, o diabo é o estrategista, é aquele que fica à beira da nossa vida esperando uma oportunidade para ele poder entrar.
O pecado entrou assim, e até o dia de hoje funciona assim. Nenhum fator da tua história é alterado enquanto você não escolher. E no céu vai ser assim. Nada no futuro vai ser alterado enquanto Deus não entendeu o que você escolheu. Não é bom você saber isso hoje? Porque às vezes o pensamento é esse daí. Tudo deu mal na minha vida, tudo foi ruim, porque eu tive inimigos demais contra mim. Nem sempre, nem tudo. A maioria são escolhas erradas que nós fizemos. A maioria é uma vida desorganizada que nós representamos. A maioria das coisas que nós não fomos fiéis e não honramos esse Deus, para que Ele pudesse nos abençoar. E já estamos pagando por essas coisas, mesmo salvos. Estamos pagando por isso ainda. Porque a vida é uma responsabilidade, como a salvação também é. O corpo é uma responsabilidade, é uma arma. Pode ser usada para o mal, pode ser usada para o bem. A nossa lição de salvação hoje aqui começa na vida. Começa na igreja. E Deus procura convencer por essa palavra hoje aqui, que não adianta quem não aceitá-lo como Senhor, de verdade não entra lá. Quem não concordar com o que ele prega, não vai entrar lá. Ainda que consiga ser arrebatado, salvo pós-morte, Deus vai contestá-lo, se realmente ele ama Jesus da maneira como ele falou. Então você que acreditava que por ter uma relação com a igreja, com o pastor, com uma instituição idônea, com pessoas de índole, homens santos, fosse resolver o teu problema com Cristo, você está enganado. O que vai, na verdade, definir o que vai ser de você é o que está dentro de você. Porque Deus te deu, por lei, Ele te deu um poder de escolha, que é isso que vai pesar sobre mim e você, em todas as etapas que a igreja ainda vai precisar cumprir. Por isso, liberdade de escolha, responsabilidade e consciência são fatores que formam o caráter da igreja no Evangelho. Porque lá em Apocalipse capítulo 20 e versículo 6, olha o que Jesus fala para João, lê alto. Lê, cenáculo. Sobre esses aí o diabo não tem poder, porque eles são sacerdotes. Jesus confia que quem ama Ele de verdade não vai vender o que Ele deu. Aí reside o poder da primeira ressurreição, porque é um povo feito do caráter, do espírito, do pensamento, do mesmo amor, do mesmo coração que Jesus é feito. E sobre eles o diabo não tem poder. Pode jogar aí, ó, no meio do povão agora, e pode soltar o diabo aí. Aqui o diabo não entra, não, deixa ele entrar, nós deixamos ele entrar. Solta o diabo aí para ver o que vai acontecer, porque se o cara for isso aí, ó, Apocalipse 26, se ele exerce esse estado completo, o diabo não vai levar ele não. Satanás não vai ter poder contra a vida dele não. O Senhor crê, confia que a fé, o amor e a esperança vencem tudo. Que quando você é um ramo unido na videira de maneira verdadeira, nada te separa, nada te divide.
Então, de certa forma, Deus procura confiar mais na igreja dele, mais no que ela ora, mais no que ela clama, mais no que ela pede, no que ela professa, porque ele tem sérios problemas com dissimulação e divisões aqui de pensamentos, e ele vai tentar purificar isso de todas as formas. Seja bem-vindo à realidade. No céu só vai entrar quem for um crente completo e não sentir mais prazer e vontade de nada que o diabo possa oferecer. Por isso, relaxa. Fica tranquilo, irmão. Do que você é feito? Não é? Se você é um crente, pode soltar a mulher pelada lá na tua frente lá, que você não vai trair. Nem isso. Você não vai conseguir, você tem um bloqueio com o diabo. Não vai, não pega mais. A gente até tenta voltar para lá, mas não dá mais. Eu perdi o costume de viver no lixo, nas trevas. Não me vejo mais lá. Vai soltar o canalha, ele vai querer, muito obrigado, pode oferecer para aquele lá, porque eu não quero não. Quantas vezes que a vida já nos ensinou isso daí? Quem já teve oportunidade para fazer loucura aqui, levanta a mão. É isso. Agora vai me dizer que você fez porque o diabo entrou no teu corpo, que você está dormindo em cama de prego, que você está comendo caco de vidro, está possuído. Você fez a besteira porque o diabo entrou. Você não tem gente aí por agora falando, agora mata, o diabo mandou matar. Estrupa, porque o diabo mandou estrupar. Eu escutei uma voz. Esse cara é o cara que eu queria dar choque nele, para ver realmente se ele está possuído. É uma lição que a gente dá em demônio aqui. É capeta? Então nem com choque elétrico sai. Bota a língua dele aí na tomada aí, vamos ver se é demônio mesmo. É uma desculpa esfarrapada. Não que eu não acredite em demônio, mas eu não creio, porque a Bíblia me ensina que os fatores espirituais alterem o nosso estado de direito. Nem o divino e nem o que é mais satânico vai tirar isso de você. Então, por favor, pense antes de fazer. E reflita no que Deus te falou hoje aqui. Deus é muito bondoso, muito justo. E Ele quer uma igreja para Ele que queira ficar com Ele. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.